Vamos pedir a Deus e aos bons espíritos que nos intuam, que nos guiem para fazer este trabalho em nome de Jesus. O tema proposto para hoje é evangelização dos filhos. Inicialmente, vamos fazer a seguinte questão: qual o papel dos pais na evangelização dos filhos? Mas também é importante dizer que evangelho significa boa notícia ou boa nova nos ensinamentos de Jesus. Assim, podemos contextualizar que o termo evangelização é difundir ou ensinar o evangelho de Jesus. O termo também significa lecionar, apostolar, doutrinar ou ensinar, ou seja, uma nova forma de educação, que no caso ora em tela é educação espírita voltada à codificação de Allan Kardec, segundo o Evangelho de Jesus. Portanto, o termo evangelização é uma nova forma de educação, como nos ensina o espírito Joana de Ângeles na sua série psicológica. Assim podemos indagar: por que evangelizar ou educar os filhos? Ou seja, por que uma nova forma de educação aos filhos, nos parâmetros da Boa Nova de Jesus, embasada na codificação espírita? Antes de responder a essa pergunta, se faz necessário salientar que a necessidade de evangelizar os filhos começa na família, prolongando-se como um ramo educandário no centro espírita. Sendo a criança um espírito imortal, tendo uma personalidade única, reencarna para desfrutar o labor das provas e expiações para sua evolução espiritual. Assim sendo, o Espiritismo considera a família como abençoado laboratório para que os espíritos afins se reencontram, para usufruírem uma vez mais a convivência e dirimir desafetos e avanças do passado e presente. Conforme Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos orienta: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Deste modo, como nos ensina Emmanuel, é no núcleo doméstico que a experiência nos educa, nos comportamentos e hábitos dos componentes do grupo familiar, priorizando os pais que darão as diretrizes para os primeiros passos dos filhos, para um desenvolvimento equilibrado ou não dos espíritos que reencarnam no mesmo grupo familiar. Importante salientar, dentro deste enfoque, que a necessidade para tal ensejo é conhecer-se a si mesmo. E dentro desse viés, a codificação espírita nos dá todos os caminhos e embasamentos necessários para conhecermos a nós mesmos, através dos princípios da existência de Deus, a imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, evolução dos espíritos, tendo como alicerce desta evolução espiritual a filosofia, a ciência e a religião, que formam o tripé da doutrina espírita. Todos eles, esses princípios embasados nas leis divinas. Assim, Kardec leciona na questão 685 do Livro dos Espíritos, em seu comentário, no qual nos ensina uma nova forma de educação, voltada no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, que assim nos diz: há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação, não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros,
mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. A desordem, portanto, continua Emmanuel, e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Diante dessa exposição do Espírito Emmanuel, podemos fazer a seguinte indagação: por que educar? Resposta que Kardec nos dá na questão 796 do Livro dos Espíritos. Somente a educação pode reformar os homens, quer dizer, tornando homens de bem, né? E nas obras póstumas, Kardec também enfatiza: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Portanto, somos espíritos imortais e, como espíritas, sabemos que nossa programação espiritual no processo reencarnatório inicia-se na espiritualidade. Para tanto, somos convidados a participar junto com os instrutores espirituais nossa programação para a futura fase de nossa vida na Terra. E também, se formos bons credores, teremos a oportunidade de conhecer nossos futuros pais e o meio ambiente a qual faremos parte. Assim, ao reencarnarmos, somos um espírito com várias existências, mas com um corpo novo. Nossos pais, no contexto familiar, são nossos primeiros educadores evangelizadores, que com dedicação desenvolvem a capacidade de sublimação e renúncia para nos ofertar carinho, alimentação, conforto, proteção, para tudo aquilo que nós precisamos nesse meio dessa nova existência. Lembrando que desde os primeiros dias de gestação, mãe e filho estão ligados por laços fluídicos e mentais, que se estabelecem laços afetivos de hoje e de outrora. Assim como estudantes e propagadores dos conhecimentos do Cristo, temos a oportunidade de facultar aos nossos filhos uma pedagogia de amor, ou seja, a pedagogia de Jesus com novos conhecimentos e uma educação nas bases de uma nova forma ético-moral, a qual a doutrina espírita nos propicia, através das leis divinas e seus princípios, os quais têm por objetivo uma nova forma de viver a vida, ou seja, como Jesus nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Agora, podemos fazer a pergunta inicial: por que evangelizar ou educar os filhos? Ou seja, por que uma nova forma de educação aos filhos, nos parâmetros da Boa Nova de Jesus, embasada na codificação espírita? Porque a criança, até os 7 anos, o perispírito não está inteiramente encaixado. Falando numa analogia, no corpo físico, né? Não está bem encaixado no corpo físico. Dessa maneira, a criança está como que exteriorizada e, com isso, mais apta a captar todas as vibrações externas para adquirir novos ensinamentos. Importante frisar que desde o ventre materno, a criança já está sob a influência espiritual dos pais e até mesmo do ambiente ao qual vai reencarnar. Portanto, o período infantil é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Por isso, a importância de uma evangelização-educação nos princípios da doutrina de Jesus. Porque até os 7 anos, o espírito da criança ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo.
Suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novos caminhos, dentro de princípios ético-moral de uma pessoa de bem. O espírito de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos relata a importância dos pais na instrução dos filhos, que ele diz que o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado, no período infantil, recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros, para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Conforme a citação do espírito André Luiz, podemos dizer que o ambiente familiar é o pilar para a edificação do homem de bem. E tão importante é a missão dos pais na educação para com seus filhos. Salientando que na fase infantil da criança, ela é credora de toda vigilância e carinho por parte dos genitores na edificação do processo de educação moral dos filhos, no qual, pelo seu exemplo, os filhos formam o seu caráter. Uma família formada em princípios éticos morais, dentro das leis divinas, torna-se mais fácil a integração do espírito que reencarnou como filho em seu mundo orgânico material. Se a educação for feita no regramento divino, o processo das provas e expiações serão amenizadas e mais equilibradas. É de máxima importância os primeiros anos de vida da criança, sendo a fase que se inicia a convivência e o relacionamento entre ambos. Serão as bases futuras de segurança ou não desse ser que inicia suas lutas terrestres e a qual veio executar para evoluir moralmente. Conforme nos afirma Kardec na questão 208 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre a dos filhos após o nascimento destes? Resposta que Kardec nos dá: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui para eles uma tarefa no seu desempenho. Se falharem, serão culpados. Mas conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos alerta que se os pais tudo fizeram por um adiantamento espiritual de seus filhos e não conseguiram, não terão reprimendas. Conforme Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele assim nos diz: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espiai, portanto, até os menores sinais que revelem o germo desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que tenham formado suas raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê despontar na árvore. Se deixai desenvolver-se o egoísmo e o orgulho, não vos espantei de serdes, mais tarde, pagos com a ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que podiam para o adiantamento moral de seus filhos, se não conseguiram bom resultado, não tem repreensões a fazer.
e sua consciência pode ficar tranquila. Já na fase de evangelização e educação para os adolescentes, também tem conotação importante, pois nessa etapa da vida a personalidade do espírito emerge, sendo o gradual despertar psíquico do espírito encarnado. Heranças perturbadoras do passado começam a ganhar predominância. Corporalmente está se tornando adulto e espiritualmente está começando a mostrar o seu eu. No período de transição de criança para a adolescência, podemos dizer que, enquanto crianças, a mesma tem muitas influências do meio ao qual está vivendo, mas o espírito traz na sua bagagem todas as vivências passadas. E quando a reencarnação se completa na adolescência, a pessoa, ou seja, o espírito encarnado, assume toda a sua carga de personalidade nesta vida, inclusive a sua persona sexual. Isso entra em conflito com o que aprendeu nessa vida e com as demais vidas passadas. É como se uma parte de sua personalidade tivesse adormecida e o espírito encarnado foi sendo exposto à informação do presente. Quando chega na fase da adolescência, toda a sua personalidade eclode e entra em conflito com o que se está vivendo no momento, com o que trouxe de existências passadas. E com isso gera muitos conflitos de aceitação ou não do presente. Em síntese, podemos dizer que o que o adolescente aprendeu nesta vida, até o presente período, e com o que ele trouxe da outra vida, entrando em conflito com os conhecimentos de outrora e do presente, mas, no entanto, permanece algumas tendências de outras eras, as quais vieram nessa existência para serem solucionadas. Se esse período até a adolescência foi bem estruturado, ou seja, com equilíbrio emocional, muitos dos conflitos e tendências más poderão serem neutralizados. Lembrando que sempre ocorre uma mudança, pois somos espíritos em evolução. E é nesses embates, nesses processos educacionais do presente com o passado, é que surge a mudança. Assim, a evangelização, ou seja, uma nova forma de educação para jovens é importante, pois nesta fase ocorre o desejo de liberdade, o despertar da sexualidade, carência afetiva, rebeldia e reivindicações, autenticidade, hipersensibilidade e buscas por novas experiências. Portanto, a educação dos filhos voltada nos alicerces de conhecimento intelectual e ético-moral, nas diretrizes espiritistas, desde a tenra idade, dará o suporte necessário para o espírito reencarnado bem viver com equilíbrio a fase adulta. Sendo criança, adolescente ou adulto, somos espíritos imortais, cada um com uma personalidade única. Reencarnamos para desfrutar o labor das provas e expiações para a nossa evolução espiritual, sendo a família nosso abençoado laboratório. É neste laboratório que os espíritos afins se reencontram para usufruírem uma vez mais a convivência e dirimir desafetos e avanças de outrora através do progresso intelectual e moral do grupo ao qual estamos ligados por diversos séculos. Conforme o espírito de Joana de Ângeles, no livro SOS, Psicografia de Divaldo Franco, nos relata a importância dos pais para com os filhos em sua educação, que assim nos orienta.
A família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras de bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético recíproco entre seus membros, favorável à perfeita harmonia, que deve vigir sobre o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Portanto, a família é o sustentáculo da criança, do jovem. Também é necessário educá-los com bases sólidas para uma boa convivência com os seus familiares e demais pessoas, sendo perfeitamente natural que se apliquem os novos métodos educacionais, aqueles que trabalham o educando para ser, para conhecer, para fazer e para conviver, de forma a criar-se condições de amadurecimento psicológicos nas gerações novas, ensejando-lhe os meios hábeis para a escolha de o ter e do ser, a que assim nos ensina o espírito Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar. Sendo assim, a evangelização sobre um novo método de conhecimento tem um compromisso com a espiritualização do educando, orientando-o em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana. O trabalho da educação dos filhos é de relevância moral dos pais, cabendo a eles a obrigação da educação moral e não delegá-la à escola, a qual tem o objetivo de instruir as pessoas através da conduta de seus mestres. Mas, segundo o espírito Joana de Ângeles, cabe aos pais, os mais nobres educadores, tanto para o crescimento ético-moral dos aprendizes, quanto para os gravames que os levam aos desequilíbrios de todo porte que tomam conta destes dias de sombra e de perversidade. Assim, os pais têm o dever de estarem vigilantes, não somente enquanto crianças, enquanto adolescente, mas também quando essa prole seja adulta ou idosa. Vigilância necessária e recíprocas entre pais e filhos e pais. Por quê? Por que essa vigilância? Porque somos uma família que resultou na união de diversos espíritos, afins ou não, abrindo e unindo laços novos e velhos para prosseguirmos nossa jornada de provas e expiações, como pais e filhos e irmãos da mesma paternidade divina. Assim, dentro dessa visão, os centros espíritas oferecem neste vértice de uma nova forma de evangelização e educação a crianças e adolescentes uma nova forma de estudo e vivência da doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, ou seja, filosofia, ciência e religião, nos parâmetros morais do Evangelho de Jesus, visando seu aprimoramento ético-moral. Concluindo, podemos dizer que a doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais e, através das sucessivas reencarnações, acumulamos conhecimentos aos quais ficam armazenados no nosso subconsciente quando estamos encarnados num esquecimento temporário. Assim, quando reencarnamos, somos pequenas crianças, mas espíritos com uma bagagem de conhecimento milenar, que recomeça uma nova etapa, a qual necessita de amparo, carinho, proteção e alguém que nos direcione nos deslindes da nossa programação reencarnatória, como nossos anjos tutelares, a qual podemos chamar de nossos pais. Porém, os filhos, depois de todo o amparo dos pais, que vierem a rechaçar suas lições, não temas, cumpriste tua obrigação dever, pois cada um tem o seu livre-arbítrio de suas escolhas e cada um colherá o que plantou, conforme descrito em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Portanto, os pais, através do exemplo,
são edificadores da melhor metodologia que se inculquem as ideias que desejam para seus filhos. Conforme Bezerra de Menezes, ele nos diz: a infância é ensejo superior de aprendizagem e fixação. Cabe-nos o relevante mistério de proteger, amparar e, sobretudo, conduzir as gerações novas no rumo do Cristo. Ainda lembramos que neste mês de outubro comemoramos, no dia 12, o Dia da Criança. Assim, parabenizamos a todas as crianças de todas as idades, as quais, com sua simplicidade, se aproximam do amor de Deus, que são alegres por natureza, fazem amigos por onde passam, trazendo ternura no coração e um sorriso de compaixão. Também neste mês de outubro, no dia 15, comemoramos o Dia do Professor, a qual parabenizamos todos os professores, lembrando que eles são inspiração para todos aqueles que amam estudar, pois os professores compartilham seus conhecimentos para mudar quem quer aprender a ter dias melhores. Sua dedicação, professor, com paciência, nos dá ânimo para construir dias melhores. Parabéns também a todos os evangelizadores, pois também são professores de uma educação voltada às hostes do Senhor, que auxiliam os pais na construção de um mundo melhor para seus filhos, alicerçados na doutrina de Jesus, ou também podemos dizer na doutrina do amor. Finalizamos, vamos deixar uma mensagem do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que assim nos presenteia dizendo: enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. E que assim seja.